Fala, seja bem-vindo. Estamos iniciando o Giro Grana número 7, se eu não estou errado. E hoje vamos falar sobre se o Bolsa Família deve acabar. Deixa eu colocar já na tela aqui. IOF, Moraes, inflação e autocustódia de cripto. Esse Giro Grana de hoje está bastante interessante. Eu não vou apresentar somente as notícias, eu vou trazer aqui alguns pensamentos, algumas ideias, e eu preciso que vocês participem. Eu sei que vocês estão assistindo o vídeo, estão acompanhando semana a semana, mas eu preciso que comentem, principalmente sobre o Bolsa Família, para a gente saber se há uma solução no Bolsa Família, se ele deve acabar, se ele deve continuar, o que que a gente deve fazer e o que que a gente vai esperar para os próximos anos aí com o Bolsa Família e com a Bolsa de Valores. Nosso objetivo aqui é sempre trazer uma ligação com o mundo dos investimentos. A primeira notícia prévia da inflação recua para 0,36. O legal é que quando eu estava montando o roteiro, tinha um site que estava escrito que a inflação aumentou 0,36 e tem gente que fala que a prévia da inflação recuou 0,36, então dependendo do ponto de vista, a notícia pode ser negativa ou positiva, por isso que eu sempre recomendo que você leia, não fique somente no título. Tente entender o que está acontecendo, pelo menos o básico, para não ser massa de manobra aí, principalmente de político que não estão nem aí pra gente. A inflação totaliza alta de 2,80% no ano e 5,40% no acumulado. Ela está dentro do previsto aí. Eu acredito que a inflação vai continuar mais ou menos nessa média, não vai reduzir, não vai aumentar. A gente vai seguir nisso. Assim que o Banco Central vê que a inflação está controlada, os juros podem começar a cair, mas por enquanto acredito que isso não esteja acontecendo, principalmente até pelo problema do IOF, outras coisas que está acontecendo que o governo continua gastando numa grande quantidade. Eu acredito que a taxa Selic vai continuar por mais um tempo. O governo anuncia contenção de 31 bilhões no orçamento e aumento do IOF. O IOF eu vou falar daqui a pouco, mas aqui é interessante porque eu lembro que na época que o governo Bolsonaro fazia contenções, eu cheguei até a discutir um dia com um amigo. O que que acontece? É normal o governo fazer contenção. O problema é que sempre que ele faz contenção, na época eu cheguei a ler, eu não sei por que que foi feito isso, mas eu cheguei a ler a lei. Ela tem mais ou menos ali, você tem que, para fechar, acho que as contas, o planejamento do próximo ano, eu não recordo exatamente como que é. Você precisa conter essas despesas, ou seja, você trava elas, você faz todo o procedimento ali burocrático que existe e depois você libera. Não é que está deixando essa despesa de você só segura ela por um tempo só, a fins ali fiscais para você conseguir fazer o controle. O problema é que a mídia e a oposição usa isso contra a situação do governo, que no governo anterior eles batiam em peso no Bolsonaro e provavelmente agora a mídia não tá fazendo nada, não tá falando nada, tô só seguindo porque realmente é algo que daqui a pouco provavelmente vai ser liberado. Eu confesso que eu não li a matéria porque o foco aqui era falar do IOF, mas provavelmente é isso que aconteceu, tá? Por isso que é importante a gente não sair falando coisas que não deve. Se você não leu e não entende como funciona, não saia argumentando. E aí, essa semana teve aumento das operações financeiras, foi muito criticado. Eu acredito que qualquer imposto é ruim. Eu trouxe no Giro Grana da semana passada aquela aquela fala do governo que não haveria demandada de capital se aumentasse 10%. Eu acredito e eu acho que o governo Lula faz bastante isso. Eles sempre colocam o bode na sala. Para quem não sabe, a história do bode da sala é aquela pessoa, aquela família que tem uma sala que tá horrível, que estão pedindo reforma. Ah, eu quero reformar, quero trocar o piso, eu quero pintar porque a sala tá ruim. Aí chega o marido, põe um bode na sala. As pessoas começam a falar, pô, mas tem um bode na sala, o bode tá cagando, a sala tá fedida. Aí ele tira o bode e todo mundo fica feliz. Pô, agora a gente não tem mais um bode. Ou seja, a merda que tava lá continuou igual, continuou tudo velho, tudo podre, mas tirou o bode na sala. Então o governo Lula faz bastante isso. Ele dá uma notícia muito ruim, e o governo Bolsonaro também fazia. Há um caos lá dentro da mídia, todo mundo fala mal e ele chega, não, então vamos só fazer isso aqui. E eles falaram que iam criar um imposto de 10%, mas chegaram e aumentaram ali 2 pontos alguma coisa no IOF,
e tá tudo bem, já foi aprovado e vai seguir. Daqui a pouco as pessoas param de reclamar porque as pessoas têm memória curta, até porque não tem pra onde reclamar. Você vai pra justiça e a justiça é a mesma porcaria que o judiciário, o executivo e o legislativo, nada vai funcionar. Congresso brasileiro aprova Lei Geral das Licenças Ambientais. O Congresso brasileiro está prestes a aprovar uma Lei Geral das Licenças Ambientais, aprovada de projeto da Lei da Devastação. Se for isso, eu concordo, acredito que tem que fazer porque fica numa burocracia. A gente sabe que para evoluir precisa, principalmente na área de exploração de petróleo, você precisa ter a exploração, você precisa ter porto, você precisa fazer rodovias, hidrovias, melhorar a estrutura do país para a gente desenvolver. E aí fica um monte de lei ambiental travando, um monte de gente pela saco, fica enchendo o saco. E provavelmente agora, talvez dê uma melhorada. Se o governo Lula contava com isso, talvez não dê tempo para fazer as medidas aí que precisava. Por exemplo, eu citei aqui no petróleo, talvez a exploração de petróleo vai ficar na mão, todo o, o benefício que vai ter da política do eu fiz, eu melhorei a economia do país, vai acontecendo no próximo governo, porque com certeza liberando algumas licenças ambientais, a gente tende a ter uma evolução, principalmente na parte de infraestrutura. Repasse do Bolsa Família, em maio alcançam 20,46 milhões de famílias. O Bolsa Família chega a mais de 20 milhões de famílias em maio, em todos os 5.570 municípios brasileiros, por meio do investimento de cerca de 13 bilhões por parte do governo federal. E aqui eu peço que vocês contribuam com a opinião, e eu juro que eu não tenho uma opinião formada, até porque eu não sou especialista nesse assunto. Quando a gente fala em 13 bilhões para um programa de benefício que ajuda pessoas, é um valor extremamente baixo. Haja vista o tanto que o governo gasta com dezenas de outras coisas, é um valor bastante baixo. Qual que é o problema? E aí eu trouxe alguns dados aqui para a gente analisar e fazer uma reflexão. Eu acredito que você colocando 20 milhões de famílias contempladas, o valor médio de R$ 668, você tem o país inteiro, digamos assim, atingido por esse assistencialismo, você acaba trocando aquele benefício, a curva de U que eu comentei em algum vídeo no canal, e acho que tem esse comentário, que o que era para ser um benefício, então você começou aqui com uma boa ideia, você teve um. Tem que vir para esse outro lado aqui. Você começou com uma boa ideia, você teve um benefício muito grande, e aí chega um momento que você deixa de ter benefício e você volta a cair. Por isso que é uma curva em U, você entra num declínio. Eu acredito que a gente já está no declínio do propósito inicial que era do Bolsa Família. Por que que há esse declínio? Aí eu vou trazer alguns dados aqui para a gente fazer essa reflexão e ver se faz sentido mesmo essa minha opinião. Aqui a população estimada, vamos pegar 2022, que é a população já que há nesses locais que já é do censo. No Sudeste a gente tem 84 milhões de pessoas, Nordeste 54, Sul 29 milhões, Norte 17, Centro-Oeste 16 milhões. Aqui tem a porcentagem que representa em cada local. Quando a gente vem olhar aqui em termos absolutos de famílias assistidas, a gente tem a região Nordeste com 9,4 e a região Sul com 1,45. Ou seja, é a maior diferença que há, porque na região Sudeste a gente tem 5 milhões. Quando eu olhei esse dado, eu pensei, vou buscar as informações por que a gente tem esses dados aqui de na região Sul 1 milhão e na região Nordeste 9 milhões. É uma diferença muito grande, é uma diferença de quase 9 vezes. No Sul, nós temos 14% da população e no Nordeste nós temos 26% da população, ou seja, nós temos o dobro de população no Nordeste, então faz sentido eles terem mais assistência, mas se nós formos pegar em números gerais, nós temos para falar aqui o valor correto, 9,4 dividido por 1,45, 6,48 vezes a mais, ou seja, 6,5 vezes a mais
de pessoas no Nordeste recebendo. E aí leva a crer uma visão que eu tenho, que pode ser que as pessoas tenham visões diferentes, mas eu acredito que nós deveríamos ter um modelo político no país que cada estado tivesse uma autonomia, ou enquanto nós temos uma centralização em Brasília, o governo central ele decide tudo, deveria criar, num bom senso, nós pensamos, pô, se aqui a pessoa sendo assistidas porque elas são pobres, elas não têm trabalho, elas precisam que o governo pague um dinheiro para elas, o que que acontece? Nós precisamos desenvolver essa região. Então vamos zerar impostos e vamos colocar indústria lá para essas pessoas trabalharem para desenvolver a economia. Ou retirar impostos e as empresas privadas vão receber incentivo para irem lá e instalarem suas indústrias, suas fábricas e vamos desenvolver o país. Porém, se nós continuarmos pegando os dados, o que que nós temos aqui? Eu peguei a relação das eleições desde 89 e aí passando por 94, nos 2 anos que o Fernando Henrique ganhou, o Lula quando ganhou em 2002, 2006, aí o governo da Dilma, o segundo governo da Dilma e o governo do Bolsonaro. O que que a gente consegue observar aqui de diferença? Na primeira eleição do Collor, nós tínhamos o país inteiro, e aí só o Rio Grande do Sul, votando a favor do Lula. Depois, Fernando Henrique conseguiu também, as duas eleições, maioria no país. E aí veio o Lula. E o Lula conseguiu maioria no país inteiro. Na segunda eleição dele, ou seja, na reeleição, nós já começamos a ter uma divisão clara, que é a nossa divisão atual, que é a parte sul, centro-oeste, aqui um pouco do sudeste, mais à direita, e a parte de cima, mais à esquerda, e aí isso se concretizou em 2006, 2010, 2014 e 2018 com o Bolsonaro, criando aqui, pegando um estado a mais, né? Acho que Minas Gerais também entrou aqui nesse bolo, Rio de Janeiro entrou, outros estados entraram aqui no bolo. Na última eleição do Lula, nós temos bem claro o Nordeste inteiro favorável ao Lula e o restante favorável ao Bolsonaro. E aqui a informação que leva a crer, a minha opinião, criado em 2003, o Bolsa Família beneficia aproximadamente 14 milhões de famílias em todos os municípios brasileiros. Ou seja, nós começamos a ter essa divisão do Nordeste votando exclusivamente na esquerda, sem alterar, sem vir aqui numa eleição em algum candidato, depois muda para o outro, depois muda para o outro. Ela fixou como esquerda depois que ela passou a receber esse assistencialismo. E a pessoa, a gente sabe que no Brasil as coisas funcionam dessa forma, por isso que eu coloquei no começo que do ponto de vista de valor 13 bilhões é pouco e é legal as pessoas receberem, mas a gente sabe que essas famílias que recebem, ou elas vão trabalhar por fora, não vão receber, né, os direitos ali na CLT com carteira assinada, ou vão ficar só recebendo o valor e para elas está tudo bem, e elas vão seguir, elas vão deixar de procurar um trabalho, elas vão deixar de procurar um emprego. Então, talvez, se nós fizéssemos alguma trava, que a pessoa tivesse um prazo para receber esse assistencialismo, não sei, alguma ideia, deixa a tua opinião do que a gente poderia fazer, nem do ponto de vista da gente conseguir inverter as eleições, tá? Isso aqui é só um dado comparativo que eu trouxe que a gente para a gente fazer uma análise, mas do ponto de vista mesmo de solucionar o problema, porque não vejo como saudável um país ter 20 milhões de famílias. Quando a gente fala famílias, a gente tem filhos agregados, pessoas que provavelmente chegam a mais ou menos uns 50 milhões de pessoas que são assistidas pelo governo. E essas pessoas não estão no mercado de trabalho, não estão gerando riqueza para o país, elas estão apenas usufruindo de algo que outras pessoas estão produzindo. E aí a gente não evolui como nação, a gente vai ficar sempre nessa mesmice, sempre votando nos mesmos e a coisa vai continuar sempre igual. Governo Lula conversa com os Estados Unidos após ameaça de sanção a Moraes. O Itamaraty considerou a fala uma tentativa de interferência no judiciário brasileiro. O presidente Lula discutiu o tema diretamente com Alexandre de Moraes. Eu já vou deixar minha opinião aqui. Coloquei uma outra matéria que saiu hoje cedo. Bolsonaristas já admitem que sanção contra Moraes não deve ter efeito
esperado. Tem gente feliz aí acreditando que alguma coisa vai acontecer. O máximo provavelmente que vai acontecer vai ser algum ruído político entre Estados Unidos e Brasil, do ponto de vista prático da tentativa de frear o Alexandre de Moraes. Zero, ninguém vai conseguir fazer isso. O Alexandre de Moraes é imparável e, inclusive, nas eleições de 2026, caso nada seja feito, eu já passei aqui também num vídeo o que deveria ser feito. As redes sociais têm o poder de conseguir fazer isso, mas como o Alexandre de Moraes sabe que deixando as redes sociais livres, elas interferem nas eleições, porque obviamente as pessoas estão conseguindo expor a opinião delas. Eu estou aqui expondo a minha opinião de uma forma livre, a princípio, até que esse vídeo um dia seja retirado do ar, mas a gente sabe que ele vai trabalhar para que isso não aconteça e ele tem poder, porque, digamos assim, ele tem a chave do cofrinho ali para ele tomar a decisão que ele quiser, quando ele quiser, da forma que ele quiser. E não é os Estados Unidos que vai retirar isso, até porque ele tem muita força dentro do país e aqui ele vai continuar mandando. O máximo que vai acontecer é que, por causa de um pela-saco que está lá nos Estados Unidos enchendo o saco, a gente vai receber mais problemas políticos e de censura que poderia talvez ter amenizado as coisas, mas as coisas tendem a dar uma piorada pro nosso lado, não para esse cidadão aqui, né? Para ele vai continuar tudo livre, leve e solto. E eu acredito que isso vai ter pouco ruído na bolsa. O que pode acontecer é talvez durante as eleições mudar alguma coisa, como eu acabei de falar, talvez essa interferência nas redes sociais de retirar os candidatos de direita que estão conseguindo despontar, a exemplo do Pablo Marçal, retirar as redes sociais do Pablo Marçal, ou seja, você tirou a voz dele. A gente precisa, a direita precisa se unir e ter uma voz que seja pulverizada, não pode ser centralizada. Todas as pessoas têm que compartilhar o mesmo conteúdo para que ele não consiga, de uma forma geral, retirar. Ou ele vai retirar as redes sociais do ar daí, caixão em vela preta, porque adeus democracia e tudo que a gente tinha aqui, daí a gente tem mais 30 anos aí pela frente nisso. Esperamos que não, né? Vamos bater aqui na madeira para que isso não aconteça. Mercadante propõe levar tributação das remessas de criptomoedas ao exterior como alternativa para o IOF. Eu coloquei aqui, deixa eu ver até citar aqui. Eu acabei retirando, acho que eu coloquei em outro roteiro sobre o IOF. Ele aumentou as taxas de remessa e é numa tentativa do governo deixar dinheiro dentro do país. E aí aqui a gente começa a entrar num ponto que falta. Eu não quero usar nenhum termo negativo, ruim, para falar sobre essas pessoas aqui, mas eu acho que falta. Não é nem cognição, porque eu acredito que essas pessoas têm uma cognição até apurada, senão não estariam no cargo onde estão. Mas eu acredito que falta um pouco de tentar entender o que está acontecendo no mundo, tentar observar. E aí, o mercadante, se quiser, eu já deixo aqui, ó, eu ia colocar aqui mais para o final. Propõe também que haja um aumento de tributação das remessas de criptomoedas para o exterior. Mercadante ainda não tem estudos detalhados sobre o tema, portanto, não avança em apresentar um percentual para o imposto. Ontem, diante de Fernando Haddad, disse que aqueles que não ficaram satisfeitos com as medidas anunciadas na semana passada devem criar alternativas. Se o Mercadante vê esse vídeo aqui, eu sugiro que ele assine a Start Grana. Pode mandar uma mensagem direta para mim, pode mandar um direct, eu mando um bônus de 100%, não precisa contratar, não precisa pagar esses R$19,90 aqui por mês. Eu dou o plano Pro, até incluo a mentoria junto, enfim. Como a gente não vai trabalhar na carteira de investimentos, mais na parte cripto, eu me proponho a ajudar o mercadante no seguinte quesito: não tem como você taxar a remessa de cripto para o exterior. Aí deixa eu até passar aqui outra notícia. Tô pulando aqui o roteiro, mas se vocês quiserem, vocês dão um pause aí e leem esses absurdos. Bitcoin estaciona perto dos 109 mil, então foi a notícia que saiu hoje cedo. BC deve rever regras
para stablecoins. Banco Central reavalia a proibição de autocustódia de stablecoins. Resumindo, o que eles pensam? Que a stablecoin ela é utilizada para lavagem de dinheiro e para cometer um monte de crime. Então, proibição do saque dos ativos para carteiras digitais de autocustódia. À medida que a gente foi dialogando e começando a verificar que os prestadores de serviço têm condições de fazer acompanhamento da qualidade dos clientes, e aqui não fica bem claro o que seria esse acompanhamento, seria um rastreio para qual carteira que está indo, que eles têm liberdade, digamos assim, de fazer a avaliação do tipo de cliente que mantém ativos em autocustódia. Começamos a sentir que havia espaço para flexibilização desse quesito. Ou seja, eles querem pegar a porra da cripto, o mesmo caminho que você faz quando você pega, entra lá no Nubank, um exemplo genérico aqui, pega o seu dinheiro, manda um Pix pro PicPay, pro Mercado Pago e a Receita tem a informação de para onde está indo esse dinheiro, eles querem que você pegue a porra da tua cripto que você enviou para uma carteira de autocustódia digital. Ele não fala carteira fria porque não deve nem fazer ideia que isso existe. Ele quer que tenha acesso aos dados. O problema é que uma carteira digital você não tem os seus dados na carteira. Por quê? Porque a cripto ela foi feita de forma de descentralização, não existe um governo, você não faz um login com senha, com seu nome, com seu CPF, você não cadastra endereço. O que eu acredito em toda a ignorância, e aí é um exercício que eu faço quando eu estou conversando com meu filho. Esses dias eu vou dar um exemplo aqui que meu filho perguntou, falou para mim, e eu fiquei uns 2, 3 dias refletindo para tentar entender qual que foi a linha de raciocínio dele. Ele falou, pai, se os homens tivessem filhos, seria de graça. E aí a gente tava falando sobre ter um irmãozinho e tal. E aí, olha o raciocínio dele, faz sentido. Eu vou tentar fazer uma analogia com o mercadante ali e esse secretário do Banco Central, sei lá o que que é. Na cabeça dele, ter filho é caro, custa, porque tem escola, tem várias outras despesas que a gente, vez ou outra, conversa, principalmente eu por trabalhar com finanças, eu converso sobre isso com meu filho. Então ele acha que nós não temos um outro filho porque é caro ter filho, e aí ele pensou: se o homem pudesse ter filho, seria de graça. E aí eu fiz uma baita de uma reflexão, eu tentei desconstruir todo o raciocínio de um adulto, de conhecimento que eu tenho para tentar entender por que ele achava que se um homem pudesse ter filho seria de graça. Ele sabe que a mulher produz a criança, produz o filho, e o homem não produz, ele não sabe da onde que vem o filho, ele sabe que vem da mãe. Então ele sabe que a mãe tem a gestação, que a mãe e filha fica com o filho na barriga e tem todo esse processo. O que passou pela cabeça dele? Se fosse o pai não engravidaria, o pai só ia ganhar o filho, então o pai não teria custo para ter um filho. Foi mais ou menos essa visão que ele teve, que eu imaginei. Ele deve ter pensado, o pai não tem barriga, então o filho não vai ficar no pai, alguém vai pegar uma criança e vai dar na mão do pai e vai falar, opa, a partir de hoje você é pai, esse aqui é seu filho. Então seria de graça. Eu acredito que esse pessoal que fala sobre cripto do governo faz a mesma linha de raciocínio. E aí a gente precisa tentar desconstruir a cabeça de uma pessoa dessa, mais ou menos de uma criança de 6 anos, para tentar entender por que uma pessoa acha que ele vai conseguir rastrear ou cobrar um imposto sobre uma stablecoin. O que eu consigo analisar a grosso modo que acontece? Ele deve pensar assim: o Banco Itaú, ou o Banco do Brasil, ou a Caixa Econômica vai começar a vender stablecoin. E aí ele vai criar uma carteira de autocustódia estatal, do governo. A Caixa criou uma carteira lá, a carteira Coin. E aí o cidadão vai pegar a cripto que ele comprou na Caixa Econômica e vai mandar para a Caixa Coin para fazer a autocustódia. E aí na Caixa Coin vai ter o CPF, vai ter o endereço, vai ter a digital, vai ter o PIS, PASEP, vai ter o INSS, vai ter todos os dados daquele cidadão para eles conectarem com os dados da Receita para poder cobrar o imposto.
Eu, a única forma possível que eu vejo é fazendo isso. Porque o cara não tem o mínimo conhecimento do que é uma autocustódia, o que é uma carteira. Você acha que o cara que compra uma cripto, que ele manda de uma exchange sem KYC, ou seja, sem o CPF dele, para uma DeFi, e da DeFi ele manda para uma carteira fria, e essa carteira fria ou carteira digital, você acha que ele vai cruzar a informação com os dados dele só porque o governo quer? O governo provavelmente vai taxar os bancos, então ele consegue fazer isso com o Banco Itaú. Se o Banco Itaú vender stablecoin, ele consegue fazer isso com o Nubank. Só que para fazer isso, tem que ser da carteira digital do próprio banco, porque senão você não vai conseguir, você não consegue fazer isso com uma MetaMask. Exigir que ela faça não faz parte do princípio cripto da descentralização. Você vai conseguir em alguns meios. E aí aquela situação, você deve declarar suas criptos e apurar os impostos. Tem gente que faz isso, tem gente que tem medo do governo ou sente prazer, sabe, fetiche, ele tem fetiche, eu preciso ajudar o governo porque o governo tá gastando muito dinheiro, então eu preciso dar o meu dinheiro para eles. Ele vai, declara e paga o imposto, porque ele comprou lá dentro do Itaú o Bitcoin. Agora, se ele fez de uma outra forma, ele não precisa declarar o imposto, ele vai declarar o imposto do quê? Remessa ao exterior, que exterior? Não existe o exterior. É isso que não entende. Eu acho que meu filho pensa, talvez meu filho pensasse na mesma coisa. Na verdade, não pensaria porque ele ia falar que não tem que cobrar imposto, porque eu já estou ensinando para ele que imposto é errado. Sempre que eu faço lanche para ele, eu pego uma parte e ele fica brabo, fala isso que o governo faz. Então ele já está entendendo que o imposto é negativo. Enfim, é isso. Acho que eu me estendi demais. Não tem como cobrar imposto sobre cripto. Ou seja, resumindo, tem como se os dois lados quiserem. Se o lado do governo quiser cobrar imposto e o lado do cara que tem cripto quiser cobrar imposto, ele vai lá em Brasília e fala: opa, tá aqui minha carteira fria, ó. Eu quero pagar imposto. Agora, se a pessoa não quiser, jamais vai pagar imposto. E é isso que os governos até hoje não entenderam e vão cada vez menos entender, vão ficar cada vez mais frustrados e enfim, é isso aí. Muito obrigado. Valeu, até a próxima. Deixe seu like, compartilha com quem você ama. Tchau. E não esquece de se inscrever no canal.